Queridos irmãos, é um grande privilégio nos voltarmos à Palavra de Deus nesse instante e buscar nela direção, subsídio para a vida. E numa hora tão rica, em termos de exercício de espiritualidade, que é o momento em que nos assentamos simbolicamente em torno da mesa de Cristo, para comungarmos com Ele de suas virtudes e das riquezas do seu caráter. Eu tenho conversado com a igreja um pouco sobre um elemento imprescindível à vida cristã, à carreira cristã, que é a fé. Eu creio que a Bíblia é um livro de fé. Ela não é um evento racional, embora a fé não seja irracional. Mas ela não é produto da mentalidade puramente humana. E sendo um livro que precisa ser assimilado com esse característico fundamental para o relacionamento com Deus, a fé, ela narra episódios, eventos, situações, circunstâncias, encontros e desencontros. Ela demonstra com vivacidade a dança da vida, o andamento da história, de um jeito que nós não podemos compreender dissociado da fé. Na noite de hoje eu queria meditar um pouco mais sobre esse ingrediente, sobre esse elemento imprescindível, tentando observar as atitudes que precisamos assumir no dia a dia, nós que dizemos viver pela fé. Que atitudes nós precisamos assumir, demonstrar, se vivemos por fé? Eu escolhi um trecho do Evangelho de Mateus, um episódio na vida de Jesus com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus de então, do Israel, do povo judeu. Era uma mulher cananeia, era grega, mas de origem sírio-fenícia. O Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, narra-nos essa história e esse episódio dessa mulher com Jesus, dessa mulher com os discípulos de Jesus. Eu queria a sua atenção um pouco para a leitura desse texto da Escritura e a sua atenção ao que o Senhor tem a nos dizer nesta hora. Que o Senhor fale a cada coração por intermédio desta porção de sua palavra. Que diz assim: partindo Jesus dali, ele estava em Genezaré, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, gritava. E o que ela dizia? Ela dizia assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, Senhor, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu aos seus discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, ouvindo aquilo, veio e o adorou, prostrando-se aos pés de Jesus, e disse: Senhor, socorre-me.
Então ele, respondendo, disse: não é bom, mulher, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então olhou para a mulher e lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Curva a cabeça, vamos ter mais uma vez uma palavra de oração. Senhor, a tua palavra está diante de nós, estamos com o coração aberto e desejoso de acolhê-la como dádiva do céu para a nossa vida terrena. Nesta hora, Senhor, nos vemos tão pequeninos, tão incapazes, tão fracos, tão debilitados, e por isso recorremos unicamente à força do Teu Espírito, que é capaz de nos iluminar com a luz de Cristo e nos mostrar a riqueza de Tua palavra, apontando direções para a nossa caminhada diária, mostrando-nos, ó Deus, quem somos e o que podemos nos tornar, em que podemos nos tornar, se Cristo habitar em nós e viver conosco e nos der a chance de vivenciarmos as nossas experiências pela fé. Ajuda-nos então, destranca os nossos ouvidos e também os nossos corações, abre os nossos olhos, aquece-nos com a Tua chama bendita e divina, a Tua presença, e faze-nos crentes mais dedicados, mais valorosos ao Teu reino, mais comprometidos contigo e mais amorosos. Crentes que Te amem sobre todas as coisas e amam as riquezas do Teu reino em primeiro lugar. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos. É o que Te imploramos em nome e por amor de Jesus Cristo, presente aqui. Amém. Irmãos queridos, nós sabemos que a Bíblia, em diversas ocasiões, nos chama a esse compromisso de vida pela fé. A relação com Deus não pode se dar de outra maneira, senão desse modo. E isso deve acontecer não apenas dentro da igreja, ou em horas especiais como esta, horas culticas, mas isso deve se esparramar pelas experiências comuns de cada dia. A fé não é um elemento litúrgico apenas. A fé deve fazer parte também da liturgia da vida, que acontece quando nós deixamos este recinto e voltamos para casa, para as demandas que nos aguardam lá. E às vezes desassossegam tanto o nosso viver e poluem tanto o nosso pensamento que nos acompanham aqui e nos perseguem nesta hora, a ponto de nós não conseguirmos nos concentrar direito naquilo que se passa nesse lugar. Cantamos e balbuciamos algumas coisas sem reflexão, sem ponderação, e fazemos disso a nossa expressão de culto. Irmãos, precisamos pensar, meditar e avaliar a nossa conduta e retomar a nossa caminhada, considerando que ela precisa acontecer sempre pela fé, porque a fé é a única maneira que teremos para vermos os nossos atos aprimorados, os nossos atos culticos aprimorados, a ponto de satisfazer o coração de Deus. Eu costumo dizer que viver pela fé é nosso desafio diário de lucidez. Se nós formos inteligentes, nós, como crentes, nunca dispensaremos uma atitude honrada, mas também corajosa de fé. É isso que o Senhor pede de cada um de nós. Deveríamos ser crentes obedientes e inteligentes, lúcidos, para fazer aquilo que é do agrado do Senhor. A fé, contudo, não nos faz meramente diferentes dos demais homens.
A fé, ela não nos torna homens diferenciados. A nossa natureza humana continuará conosco. A fé, ela poderá simplesmente nos habilitar a novos comprometimentos diante das demandas da vida. Pela fé, somos capazes de responder como homens aos apelos do coração de Deus. Pela fé, humanamente nos aproximaremos do divino, sem nos divinizarmos, porque a fé não nos diviniza jamais, mas elabora e aprimora a nossa humanidade. Ninguém vai deixar de ser humano no relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que ninguém chegará a ser anjo um dia. Uma das minhas grandes aspirações no início da carreira cristã era ir para o céu e poder voar. Até que um dia fui ler a Bíblia e me deparei com uma realidade diferente. E nem sempre vemos anjos voando. E aí eu comecei a desconstruir algumas intenções fantasiosas do meu coração, que numa religiosidade pueril, infantil, queria voar. Eu não vou ser anjo. Eu continuarei sendo homem redimido, salvo pela graça, refeito à imagem de Jesus Cristo, o homem perfeito. A fé não alija, não aniquila a nossa humanidade. Eu tenho medo de crentes que, num arroubo religioso, denominam suas atitudes alucinadas de atitudes de fé, fazendo coisas em nome de Deus que Deus não empenha a sua palavra e nem põe a sua mão para abençoar. Uma atitude de fé não é uma atitude translocada, desumana, desconectada da terra. A cabeça vai para o céu, mas os pés continuam fincados na terra. Meu irmão, minha irmã, o culto vai terminar daqui a pouco. Depois de participarmos da mesa de Jesus, da comunhão com Ele, nós voltaremos para os nossos lares, ganharemos as ruas da cidade. A graça do Senhor estará nos conectando uns aos outros, mas estaremos lá, eu no meu cantinho, tu no teu cantinho, buscando viver unicamente por fé. As lutas nos esperam, as aflições nos perseguem. Eu não sei exatamente como anda o seu viver, eu não sei como você chegou aqui. Talvez você esteja vivenciando um período muito gostoso na vida. E eu queria que você aproveitasse esse momento, também pela fé. E pela fé você desfrutasse das alegrias e das bênçãos do Senhor, com lucidez, com equilíbrio, com gratidão no coração. Mas talvez a sua vida esteja muito desorganizada. E você esteja aqui com um sentimento de desorientação tremendo dentro do peito. Talvez o coração esteja pulsando aí apertado. Talvez esteja doendo demais. Talvez o que existe dentro de você não seja a convicção, mas incertezas. Não uma, várias. Talvez você não encontre respostas, mas tenha muitas perguntas. Eu queria que nessa hora, quem sabe,
a graça de Jesus brilhasse sobre você e o seu coração se iluminasse com a verdadeira fé, para que você pudesse reagir de uma maneira diferenciada, como homem, como mulher, como jovem, como ser humano, mas ser humano revestido da bênção de Deus. Quando eu olho para esse texto, para esse episódio dessa mulher que conseguiu arrancar dos lábios de Jesus, diante dos discípulos, diante da multidão que estava com ele, diante das pessoas que o circundavam, uma expressão como esta: mulher, grande é a tua fé. Eu já aprendi faz muito tempo que a fé, ela vale não pelo tanto, nem pelo quanto, mas vale por ser o que é, dádiva do céu, colocada dentro do meu coração, que me habilita a ter reações convenientes aos apelos do coração de Deus e me levam a fazer a sua vontade com uma enorme alegria, com um prazer incomensurável. Eu não posso discernir, eu não posso descrever exatamente, eu só posso experimentar. Mas Jesus disse: grande é a tua fé, pelo efeito, pelo que ela está produzindo. A fé está agindo. Você não se recusou a ser movida, impulsionada, motivada pela fé. Ela está fazendo aquilo que sabe fazer. E você está experimentando isso. Jesus a honrou. Que interessante, uma mulher que não é judia, agindo pela fé. Que atitudes nós podemos encontrar na vida dessa mulher? Atitudes que devemos assumir também na nossa lida religiosa, na nossa carreira cristã. Chame do jeito que você quiser. Porque vida com Deus, relacionamento com Deus, é muito mais do que cumprimento ritualístico de acordo com algumas regras pré-estabelecidas para a uniformidade de uma grande massa. Relacionamento com Deus é muito mais do que isso. Deus não olha para essa multidão, essa pequena multidão reunida aqui nesta noite. Deus olha para cada coração. Deus vê o seu coração. Deus está olhando para você nesta hora. E Ele pergunta se você é capaz de assumir um compromisso com Ele, dominado inteiramente pelo único ingrediente capaz de agradá-lo, a fé. Portanto, se você quiser assumir esse desafio de viver pela fé e assumir atitudes coerentes com aquilo que a fé é capaz de produzir na vida de quem se entrega a Deus por intermédio dela, então eu queria que você compreendesse o que aconteceu aqui na vida desta mulher e que foi registrado na palavra de Deus para a nossa instrução, para a nossa direção no relacionamento com as coisas eternas. Relacionamento esse que deve acontecer, como eu disse, a cada nascer de sol. Que atitudes nós precisamos ter se queremos agir apenas pela fé no nosso viver de cada dia? O que acontece quando nós decidimos de fato e de verdade, como crentes, viver pela fé? Há 3 coisas que essa mulher experimentou aqui que eu queria destacar para você, como lições para a nossa caminhada. Vamos participar da ceia e não pode ser uma participação de outra maneira.
É pela fé. É apenas um pedaço de pão pequenino. É apenas um cálice pequenino de vinho ou de suco de uva. Mas há um sentido maior atrelado a esse instante e a esses elementos, que como símbolos apontam para um simbolizado maior e que não pode ser discernido pelos olhos da carne, só pelos olhos da fé. Esses elementos simbólicos não alimentam o corpo, mas o simbolizado pode alimentar a alma. É preciso que tenhamos uma atitude coerentemente alicerçada pela fé. Que atitudes são essas? Há 3 aqui que essa mulher apresenta para nós. A primeira coisa que eu aprendo, se quero viver pela fé, é que quando eu ajo assim no meu dia a dia, nem o silêncio de Deus me faz parar. Escute, quando nós agimos pela fé, nem o silêncio de Deus nos faz parar. É a primeira lição que eu queria que você guardasse no coração. Quando Jesus está numa caminhada, a mulher se aproxima, e ela se aproxima gritando, e o grito da mulher diz assim: Senhor, Filho de Davi. Parece que ela conhece quem está ali, próximo a ela. Ela sabe que é uma pessoa importante. Ela, não sendo judia, ela tem temor de Deus no coração. Ela reconhece em Cristo que Ele é Senhor. Ela clama a Ele como Senhor e como Filho de Davi. Reconhece a sua realeza, a sua vinculação real. Ele é Senhor, Ele é Rei, mas não Rei de Judá, não Rei de Israel. Ele é Rei do universo. E diante dele, diante desse clamor, ela suplica, tem compaixão. Ela pede tudo certinho. Interessante isso. Ela pede ao Senhor, ao Rei do universo, e clama por sua compaixão. Ela não se aproxima daquele que é o Senhor, dizendo: ei, você aí, eu tenho uma necessidade, você existe para satisfazer as necessidades humanas, venha cá, eu preciso. Ela não ordena, ela não exige, ela não decreta, ela não é irreverente, ela não é grosseira, ela não é estúpida no jeito de se comportar em termos religiosos. Pelo contrário, humilde, submissa, temente, reverente, tem compaixão de mim e apresenta o problema. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela é capaz de discernir um grave acontecimento espiritual na vida de sua filha. Está horrivelmente, gravemente passando por essa situação. Ela é escrava espiritual. Você ouviria essa mulher? Você faria algo por ela? Se tivesse a condição de fazer, você faria? Você mudaria a sua agenda para fazer algo especial acontecer na vida dessa mulher? Jesus sabe como fazer as coisas. Jesus não age puramente como um milagreiro. Ele faz milagres, mas não é milagreiro. Ele faz milagres também para ensinar, porque os milagres bíblicos têm uma carga pedagógica incrível.
É Deus ensinando o homem a se relacionar com Ele, com as suas coisas. Portanto, diz o texto, que ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. Silêncio. Ei, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, compaixão de mim. Mãe atribulada, tem misericórdia. Minha situação é de penúria, é causa existencial. Tem misericórdia de mim. Eu não exijo. Aqui não é uma mulher exigindo nada. Aqui é uma mãe alucinada pelo sofrimento. Compaixão. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Meu irmão, eu aprendo que diante do silêncio de Deus, a fé nos faz insistentes, perseverantes. Mas preste muita atenção. A verdadeira fé nos leva a insistir sempre na coisa certa e do jeito certo. A fé nunca nos leva a assumir um comportamento que negligencie o temor de Deus no nosso coração. A fé nunca nos fará obstinados, rebeldes, irreverentes e insubmissos na presença de Deus. Nunca. Ninguém pode dizer diante de Deus, eu exijo. Ninguém pode querer controlar os atos do coração do Deus vivo. Ninguém, por motivação nenhuma, pode se apresentar diante de Deus, senão de joelhos submissos, clamando e esperando na sua compaixão. Só, esperando, mas insistindo. Perseverança. Lembre-se disso, a fé nos faz perseverantes, mas não teimosos. Teimosia nos leva ao pecado, perseverança nos purifica e lapida a nossa alma, o nosso relacionamento com Deus. E nos dá o privilégio de vê-lo agindo em nossa vida, do jeito que Ele quer, demonstrando quanto Ele é bom. Perseverança nos faz experimentar o bom de Deus para nós. Rebeldia, teimosia nos faz pecar. E pecado nos afasta de Deus. Haja pela fé, meu irmão. Diante do silêncio de Jesus, Ele não lhe respondeu palavra, mas ela continuou. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando agimos pela fé, nem o silêncio de Deus nos faz parar. Eu creio que nós não temos muitas dificuldades como crentes em trabalharmos com o sim e com o não de Deus. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus e Ele nos diz sim, nós desfrutamos dessa honra e nos deliciamos com essa grande bênção. O sim de Deus para nós, aos nossos anseios, é uma maravilha de experiência. Celebramos, festejamos, chamamos outros a celebrar conosco. Louvamos a Deus por isso. Não. Mas também, se somos crentes, não temos muitas dificuldades em aceitar o não de Deus. Porque compreendemos que Ele quer sempre o melhor para nós. E que se Ele não nos der aquilo que almejamos, Ele nos dá o que precisamos, o que necessitamos, o que é bom para nós. Então nos acomodamos. Evento como esse na Bíblia, eu vejo na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, que com o espinho na carne, olhou para o céu e clamou a Jesus, Senhor, tem compaixão de mim, tira esse espinho. 1, 2, 3 vezes, tira, Senhor. Qual foi a resposta de Jesus a ele?
Não. Não vou tirar, Paulo. Pare de pedir. A minha graça te basta. A partir daquele momento, nós não encontramos mais o apóstolo Paulo pedindo a Jesus para tirar-lhe o espinho da carne. Nós não temos muitas dificuldades nem com sim, nem com não. Mas com um ainda não de Deus, eu acho que a gente tem. Quando Deus olha para nós, diante dos nossos clamores, diante das nossas súplicas, Ele diz assim: ainda não. Espere. Aí nós temos problemas, porque nós somos ansiosos e queremos para agora. Se estamos pedindo, estamos clamando, estamos necessitados, temos uma ânsia e queremos nos ver livres do nosso problema agora. Deus age. Eu sei que o Senhor é Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo, eu sei que o Senhor pode até almejar isso, é da tua vontade, por favor, age. Mas agora. E eu creio que Deus quer nos ensinar, no exemplo dessa mulher, a sermos pacientes, perseverantes e pacientes. Pedir aquilo que é lícito. Insistir na presença de Deus em cima daquilo que nós sabemos que faz parte do seu plano de amor. Um dia, uma mulher, uma mãe, já avançada em idade, me procurou. Ela tinha muitos filhos. E um dos filhos, em particular, não era crente. Tinha sido criado no Evangelho, todos os filhos. Uma mulher piedosa. Então ela me procurou e disse assim: pastor, eu oro pelos meus filhos todos os dias, de madrugada. E ela chegou a dizer: o assoalho, à beira da minha cama, está desgastado. Tanto que os meus joelhos passam por ali. Eu queria saber do Senhor se eu devo continuar orando por esse meu filho. Porque eu já estou cansada. Eu não vejo mudança na vida dele. Eu oro e peço ao Senhor que o mude, o transforme. E já tem muitos anos, ele já se casou, ele já é pai. Há muitos anos ele está afastado dos caminhos do Senhor. E ele não quer saber de Deus. O que é que eu faço? Eu continuo pedindo? Eu me lembrei dessa mulher. E eu olhei para ela e disse: minha irmã, continue a orar. Continue a pedir. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a senhora sabe que Deus é bom. E Deus ouve a oração dos seus filhos. Continue a orar. É lícito. Deus quer a salvação. Ore e peça a salvação a Ele. A Bíblia diz que Deus não sente prazer na morte de ninguém. Peça a vida pela vida do seu filho. Continue a orar. Insista. Persista. A história, não sei se verídica, mas foi contada assim, eu vou passar a vocês. Conta que George Miller tinha 3 amigos. Quando ele ainda era um homem perdido, um jovem perdido. Ele tinha 3 amigos. Amigos de farra, amigos de juventude desvairada. Ele, George Miller, foi alcançado pela graça de Jesus. E ele começou a pregar aos seus 3 amigos. E os 3 amigos viravam as costas e diziam: Jorge, não, isso não é para nós. George Miller viveu uma vida linda no Evangelho de Cristo. Um grande servo de Deus, muito usado para a salvação de milhares e milhares.
Mas aqueles 3 homens nunca se converteram ao Evangelho pregado por George Miller. Conta a história que George Miller morreu. E no ofício fúnebre de George Miller, um número enorme de pastores, de ministros do Evangelho estavam ali. Um número enorme estava ali. E os pastores pregaram o Evangelho da graça de Deus, que George Miller também pregava. E naquele ofício fúnebre, o Evangelho foi celebrado e a vida com Deus foi anunciada. Sabe o que aconteceu? Os 3 amigos de George Miller estavam lá. E os 3 juntos, naquele ofício fúnebre, foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. George Miller não viu os seus amigos salvos por Jesus Cristo enquanto vivo, mas certamente já se encontrou com eles lá no céu. Que surpresa! Eu acho que ele deu um pito em cada um. Eu preguei muito para vocês não se converteram. Foram se converter com outros, né? Irmãos, devemos ser perseverantes nas coisas que Deus abençoa, que a palavra de Deus instrui como prática corrente na vida cristã. E quando nós agimos pela fé, a perseverança é imprescindível, porque às vezes Deus responde, ainda não é para agora. Persista na fé. Seja perseverante e paciente. A paciência não é braços cruzados. Paciência é saber o tempo de Deus para agir. É agir com sabedoria, sendo conduzido pela vontade soberana do nosso Deus. Paciente é aquele que sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e onde fazer. Paciente. Quando agimos pela fé, não é o silêncio de Deus que nos faz parar. Jesus não lhe dirigiu palavra, mas ela continuou gritando. Tanto que existe uma segunda atitude que aparece aqui. Atitude de quem assume a vida pela fé. E nós vemos na continuação do texto essa segunda atitude. Jesus, no versículo 23, diz, não lhe respondeu palavras, os discípulos lhe dirigiram a palavra. E os discípulos, aproximando-se de Jesus, rogaram-lhe. Veja a palavra, rogaram-lhe. Despede-a, Senhor, pois vem clamando atrás de nós. Ela não para. Ela não interrompe. Eis aqui a segunda atitude que eu e você devemos assumir no nosso viver de cada dia. Se somos crentes, devemos assumir essa atitude de fé. Pois quando agimos pela fé, em segundo lugar, nem o incômodo das pessoas nos faz desanimar. A fé nos leva a perseverar na atitude e no plano de Deus para a nossa história. A fé nos leva a insistirmos naquilo que é agradável ao coração de Deus. E, portanto, não é o incômodo das pessoas que nos faz desanimar. Os apóstolos, os discípulos se aproximaram de Jesus rogando: Senhor, por favor, o senhor não está achando que é demais? O senhor não falou nada. Por que o senhor não manda logo embora? Fale alguma coisa. Senhor, por favor,
mande-a embora. Se o senhor não vai fazer nada, mande-a embora. Porque ela não para. Irmãos, aquela mulher não deixou de acreditar que Jesus estava ouvindo a sua voz e contemplando a dor do seu coração. Havia uma intuição dentro dela. Era a fé, que a fazia perceber Cristo não como apático, insensível e indiferente à dor humana, mas como uma expressão encarnada e viva do Deus unigênito, misericordioso, benigno, que se condói, que se compadece das aflições e angústias que assolam uma alma carente e necessitada de socorro e refrigério. Ela insistiu. As pessoas talvez fiquem incomodadas com você quando você decididamente assumir um comportamento diário, fora da igreja, dentro de casa, no trabalho, nos estudos, na faculdade, onde você estiver, com os amigos. As pessoas talvez fiquem incomodadas com você. Mas veja, eu estou chamando a minha irmã a assumir um comportamento de fé. Não estou falando de uma atitude esquizofrênica, de um religioso alucinado, lunático, que está se esparramando aí pelas comunidades chamadas cristãs nos nossos dias. Eu não estou pensando em pessoas assim. Eu estou pensando em pessoas comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com o próprio Deus, comprometidas com a fé. Gente que leva a sério a Deus. Talvez incomode outras pessoas. Talvez você seja chamado de carola, de fanático. Não sei. Pague o preço de viver pela fé. Pague o preço. Quais são as barreiras, meu irmão, minha irmã, que o tem impedido de exercitar a verdadeira fé em meio aos caminhos do seu viver? Quem vive por fé não procura primeiramente a simpatia das pessoas, lembre-se disso. Tampouco está preocupado apenas em satisfazer os desejos do próprio coração. Pelo contrário, o foco de uma pessoa motivada pela fé no relacionamento com Deus é viver debaixo da graça, é ser conduzido pela vontade de Deus, é ser amparado diante das dificuldades e problemas da vida pelas mãos dadivosas e generosas, mais fortes e poderosas do Deus vivo. Gente que sabe que não está sozinha, gente que sabe que Deus está presente, gente que sabe que esse Deus pode todas as coisas que quiser, porque Ele é soberano. Gente que sabe que Deus é amor. Gente que compreende que o coração de Jesus é compassível. Portanto, gente assim quer desfrutar apenas daquilo que Deus tem como o melhor para a vida. É só isso. Senhor, o que Tu queres para mim? É isso que eu também devo querer. Eu quero, Senhor, aquilo que está em Teu coração. Ajuda-me a fazer isso. Apesar das pessoas. Irmãos, nós vivemos dias em que queremos estar de bem com todo mundo. Vivemos dias em que negociamos rápida e facilmente o nosso compromisso com Deus para termos simpatia com pessoas e até com parentes. Irmãos, o Evangelho não é barato. O Evangelho é também exigente.
Sim, Jesus disse que se alguém não perder a vida por amor a mim, não pode ser meu discípulo, não tem jeito. Se alguém não me amar mais do que uma série de outras coisas e pessoas, não pode ser meu discípulo. O Evangelho é exigente. Viver pela fé exige comprometimento com Jesus, com a palavra de Deus. Mas às vezes nós queremos ser simpáticos às pessoas. Não, a fé não nos leva a sermos antipáticos, mal-educados, ríspidos. Não. Não é isso. Não é isso. Mas a verdadeira fé também não aceita covardia. Porque, segundo Apocalipse, descreve aqueles que vão entrar no céu, e lá na relação dos que não vão entrar estão os covardes. Cristianismo não é para covardes. Portanto, devemos ser corajosos em Jesus, e a vida de fé nos faz assim. E se for preciso perder algumas coisas daqui, como nós costumeiramente cantamos no hino que Lutero compôs, família, bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, pela fé nós cremos o quê? Com Ele reinaremos. O Evangelho exige esse tipo de comprometimento. E esse comprometimento não pode ser assumido senão pela fé em Jesus Cristo. Quando agimos pela fé, não é o incômodo das pessoas que nos faz desanimar do projeto de Deus para nós. A mulher insistiu e continuou. Em terceiro e último lugar, aprendemos aqui também uma terceira atitude conveniente àqueles que querem viver o dia a dia pela fé. Quando agimos pela fé, aprendemos aqui que não é o muito que nos atrai, mas é o pouco que satisfaz. Eu repito, quando nós agimos pela fé, não é o muito que nos atrai, mas o pouco que satisfaz. Jesus olha para a mulher que vinha gritando e diz assim, ou melhor, ele diz aos seus discípulos: por favor, Senhor, manda embora, se não vai fazer nada. Ele olha para os discípulos e diz: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para os judeus. Eu sei quem é essa mulher, ela não é judia. Os discípulos ouvem aquilo, não falam nada. Eu acho que ficaram até um pouco felizes, né? Nossa, nós somos bons, né? A mulher também ouviu. E a mulher, movida pela fé, toma a palavra novamente. Agora ela muda o roteiro. Ela não continua gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora ela responde à fala de Jesus. Ela interage com Jesus, sem ele interagir com ela. Diante do silêncio para ela, mas da fala aos discípulos, ela retruca dizendo: sim, Senhor, eu sei. Jesus, olha, não convém tirar o pão da mesa e jogá-lo aos cachorrinhos. Eu sei, Senhor. Eu não estou atrás do pão que está sobre a mesa. Eu não estou pedindo a refeição do dono da casa. Eu não quero a primazia de nada. Eu não quero a coisa maior. Senhor, os cachorrinhos se satisfazem com as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Migalhas. Senhor, eu peço
uma migalha de compaixão. Mulher, grande é a tua fé. Você acredita que uma migalha satisfaça? Grande é a tua fé. Você não é egoísta. Você não é gananciosa, você não está buscando apenas o seu prazer, você está intercedendo por uma menina que está em casa, longe de tudo e de todos, nas mãos do diabo. Você, mulher, está enfrentando as dificuldades da caminhada da vida, os embates com o Deus vivo que está diante de você e com os homens que o representam no meio de um povo que foi chamado como nome especial, povo de Deus. Você está rompendo todas as barreiras, sendo mulher, falando com homens e não se importando com nada. Existe algo diferente dentro de você. Eu sei o que é. E fui eu que coloquei aí. Fé. Foi essa fé que a habilitou a agir dessa maneira. E a um estímulo como esse, eu jamais ficarei passivo. A fé sempre toca o coração de Deus, não para fazer o que nós queremos, mas para cumprir exatamente o plano de Deus para a nossa história. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: pode ir embora. A sua filha já está livre das garras do diabo. Que experiência! Experiência de fé. E quando nós agimos pela fé, nós aprendemos que não é o muito que nos atrai, mas o pouco que vem das mãos do Senhor, que satisfaz. Satisfação. A fé nos faz satisfeitos na presença de Deus, com aquilo que Ele achar conveniente para nós. Novamente eu chamo a sua atenção para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não é possível viver pela fé se não for filho e filha de Deus. Se você não for filho de Deus, sinceramente você pode estar ouvindo essa pregação e pensando aí: isso é impossível, não dá. Mas se você for filho de Deus, filha de Deus, você pode estar achando difícil, mas não impossível ou improvável. Você pode achar difícil, porque vai exigir um comprometimento de vida com Deus, com o plano de Deus, com a palavra de Deus, afinar o coração com o coração de Deus, sintonizar a história de cada dia com a mão da providência divina, que age constantemente sobre a vida do seu povo de Cristo, sobre a vida da igreja. Você vai ter que ter sensibilidade para perceber isso. A presença, às vezes sutil, sorrateira, silenciosa, mas contundente, providente e poderosa de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, assuma o compromisso e o desafio de viver pela fé. Saiba que diante do silêncio, se aquilo que almejamos faz parte do plano de Deus, devemos ser perseverantes e pacientes. Diante das pessoas, não é o incômodo delas que vai nos fazer desanimar na carreira cristã. A opinião das pessoas não deve pesar muito no nosso coração quando decidimos viver por fé. A opinião de Deus vale mais.
E, em último lugar, não devemos ser nem egoístas, tampouco soberbos, gananciosos, porque quem age pela fé não age com ganância, porque não é o muito que atrai, mas o pouco que satisfaz. Que Deus o ajude, que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, que Deus faça a luz de Jesus brilhar sobre você. Que o seu viver de cada dia seja renovado, seja modificado, seja transformado. Queira isso. Deseje uma experiência nova com o Senhor. Sim, deixe a fé germinar, brotar, frutificar no seu viver. Para a glória de Deus, para a honra de Cristo. Você vencerá grandes dificuldades, grandes batalhas. Sim, a vida pode ficar mais difícil do que já é, mas valerá a pena. Que Deus o ajude. Amém.